Desde o início da história, a busca por significado e transcendência tem moldado as sociedades humanas. O cristianismo e o Islã, duas das maiores tradições religiosas do mundo, desempenharam papéis cruciais nesse processo, mas o que aconteceu quando essas duas forças se encontraram? Como suas ideias, valores e culturas impactaram a Europa ao longo dos séculos? Essa jornada não é apenas histórica, mas profundamente humana, envolvendo fé, conflito, diálogo e transformação. O impacto dessas religiões transcende guerras e alianças. Ele molda a identidade cultural, influencia filosofias de vida e deixa marcas nas leis, artes e até nas formas como entendemos a ciência e a espiritualidade. Hoje convidamos você a explorar essa rica tapeçaria de encontros e embates. O que podemos aprender desse capítulo complexo e fascinante? Imagine-se na Europa medieval. Um continente em formação, dividido entre reinos, tribos e um mar de culturas emergentes. O cristianismo, consolidado no Ocidente após séculos de expansão, é o fio condutor da vida política e social, mas ao sul e a leste, uma nova força surge. O Islã, que floresce rapidamente com a ascensão dos califados, trazendo avanços científicos, intelectuais e artísticos. Esse encontro não acontece pacificamente. É um chamado para uma redefinição de identidades. As cruzadas, por exemplo, marcam um dos momentos mais dramáticos dessa interação. Seriam esses embates puramente religiosos? Ou estariam enraizados em uma luta por poder, controle e sobrevivência? O chamado para compreender essa relação histórica é urgente. Ele nos força a questionar até onde a religião uniu e dividiu. Se as batalhas marcaram o início, o intercâmbio cultural foi o verdadeiro legado. No Califado de Córdoba, na Península Ibérica, o Islã estabeleceu um centro de aprendizado que preservou e expandiu o conhecimento da Grécia Antiga, como os textos de Aristóteles e Platão. Esses conhecimentos foram traduzidos e levados para o norte, ajudando a moldar o renascimento europeu. Por outro lado, o cristianismo trouxe à Europa um senso de unidade que transcendeu fronteiras nacionais. Sob a liderança da Igreja Católica, conceitos como o direito natural e a dignidade humana começaram a emergir. Esses valores seriam eventualmente a base para os direitos humanos modernos. Ambas as religiões contribuíram para a ideia de justiça, compaixão e a busca pela verdade. Os mestres da filosofia escolástica, como Tomás de Aquino, dialogaram indiretamente com pensadores muçulmanos como Avicena e Averroes. Em meio a diferenças teológicas, a busca pelo conhecimento se tornou um terreno comum, mostrando como o outro pode ser um aliado na busca por algo maior. Mas o intercâmbio não veio sem sacrifícios. As cruzadas, um dos episódios mais emblemáticos, trouxeram destruição, mas também despertaram o interesse europeu pelo Oriente. Produtos, ideias e tecnologias começaram a circular. A bússola e o papel, introduzidos à Europa por meio de contatos islâmicos, transformaram a forma como o mundo era explorado e registrado. Essa partida simboliza algo maior: a aceitação de que aprender com o estranho é uma jornada de transformação. As inovações trazidas por esses encontros ajudaram a Europa a se lançar em uma nova era de descobertas, mostrando que o desafio de abraçar o novo vale o esforço. No entanto, essa convivência não foi simples. Houve períodos de perseguição, intolerância e mal-entendidos que deixaram cicatrizes profundas. Durante a Reconquista na Península Ibérica, muçulmanos e judeus foram forçados a se converter ou enfrentar o exílio. O trauma desses momentos ecoa até hoje nas memórias culturais. Ao mesmo tempo, o cristianismo enfrentava desafios internos. A reforma protestante fragmentou a unidade religiosa da Europa, enquanto o Islã lidava com disputas sobre sucessão e governança. Esses desafios
não apenas testaram a resiliência das duas tradições, mas também mostraram como o diálogo e o confronto são forças transformadoras. Chegamos ao limiar de uma grande realização. As sementes plantadas pelos intercâmbios culturais começam a florescer no iluminismo, quando ideias universais de razão e progresso emergem. O impacto do pensamento islâmico sobre matemáticos europeus como Fibonacci e a influência cristã na ética e na moral continuam a guiar a civilização ocidental. Neste momento, percebemos que a convivência entre cristianismo e islã vai além do conflito. Ela cria a oportunidade de um futuro compartilhado. Quando compreendemos a riqueza do outro, nos aproximamos de nossas próprias raízes e valores. Mas há um momento de verdade. Em tempos modernos, vemos tensões renovadas entre o Ocidente e o mundo islâmico. Questões de imigração, terrorismo e a polarização ideológica desafiam nossa capacidade de aprender com o passado. A crise não é apenas política ou religiosa, ela é profundamente humana. Como reconciliamos diferenças enquanto honramos nossa própria identidade? A resposta está em olhar para o legado compartilhado, não como rivais, mas como herdeiros de uma rica tapeçaria cultural e espiritual. Essa é a transformação que o mundo precisa. Enxergar a diversidade não como ameaça, mas como oportunidade. Superar a crise nos dá o maior dos tesouros. A consciência de que as diferenças podem enriquecer e não dividir. O impacto do cristianismo e do Islã na Europa nos ensina que o progresso humano não acontece no isolamento, mas na interação. O tesouro é a possibilidade de um diálogo real, de reconhecer que valores como compaixão, justiça e amor pelo conhecimento são universais, independentemente da fé. Este é o legado que podemos carregar para o futuro. Retornamos à nossa era, agora transformados por esse mergulho no passado. Entendemos que a Europa moderna, e de fato o mundo, é o produto de encontros profundos e complexos. Podemos escolher focar no conflito ou abraçar o aprendizado que ele proporcionou. Essa jornada nos chama a não apenas olhar para trás, mas agir no presente. Respeitar, dialogar e aprender são atos de coragem que podem moldar o futuro. A história de cristianismo e islã na Europa é uma lição sobre a dualidade da humanidade. Somos capazes de guerra e paz, de ódio e compaixão, mas acima de tudo, somos capazes de mudança. O que você levará dessa jornada? Que atos simples de entendimento ou curiosidade você pode aplicar em sua vida? Talvez o maior impacto não esteja nos grandes eventos, mas nas pequenas decisões diárias de construir pontes. A jornada continua e cada um de nós é um herói em potencial nesse grande encontro entre culturas. O futuro está em nossas mãos. Que lição você levará para casa?